Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da fabulosa história do Brasil. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, muita satisfação, vamos conduzindo esse nosso curso aqui no LAC Enem. Desta vez a gente vai falar sobre as principais características da política durante o segundo reinado, ou seja, o reinado de Dom Pedro II, o longo reinado de Dom Pedro II. De 1840 até 1889. Bem, vimos na aula sobre o período regencial que a chegada de Dom Pedro II ao poder, em 1840, ocorreu através do chamado golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? É a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, que vai ascender ao trono brasileiro com apenas e tão somente 14 anos de idade. Lembremos-nos que o Brasil vivia um contexto de grande agitação política, disputa entre progressistas e regressistas, que eram as duas forças políticas mais influentes do período regencial. E temos também o contexto da eclosão de revoltas nas províncias, a exemplo da Farroupilha, que estava em curso lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, então, este golpe da maioridade foi uma forma dos liberais, os progressistas, que a partir de agora serão chamados de liberais, chegarem ao poder político, conter rebeliões e estabilizar a política nacional. Esses são os fatores que levaram à aclamação do golpe da maioridade, a subida de Dom Pedro II ao trono brasileiro. Mas, como diziam aquelas quadrinhas populares cantadas nas ruas do Rio de Janeiro, lá em 1840, por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não deve ser boa coisa servindo com a mesma gente. Esta quadrinha já expressa as expectativas populares em relação ao início do segundo reinado. Acreditavam que não haveriam grandes mudanças do ponto de vista político e econômico para o Brasil. Bem, o longo reinado de Dom Pedro II apresenta como características gerais a reorganização político-administrativa do Estado brasileiro, um processo de grande centralização política e 3 fases claramente atribuídas com características próprias de cada uma delas, sendo a primeira fase é chamada de consolidação. É uma fase de ajuste político das estruturas monárquicas e do jovem imperador Dom Pedro II. Vai de 1840 a 1850. É uma fase, portanto, de afirmação política de Dom Pedro II. Em seguida, nós temos a fase da conciliação, entre 1850 e 1870. Este é o período de auge, de apogeu do segundo reinado. Então vamos recapitular. A consolidação corresponde a uma fase de afirmação política imperial no Brasil. A conciliação é a fase de maior esplendor, a fase de apogeu do segundo reinado. E, finalmente, temos o período entre 1870 e 1889, que é uma fase de declínio político, de decadência, isto é, de crise do segundo reinado. Então, você tem que ter em mente que o longo reinado de Dom Pedro II apresentou etapas com características diferentes, características singulares a cada uma delas. A primeira fase
é a consolidação política, período de afirmação, de ajuste da própria estrutura monárquica. A segunda fase é o apogeu, é a fase mais gloriosa do segundo reinado, é a conciliação. Por que conciliação? Conciliação entre os dois grupos políticos que se revezavam na condução da política nacional. Quais são esses dois grupos? Conservadores, Partido Conservador e Partido Liberal. As duas agremiações políticas do segundo reinado. Ok, meus amigos? São duas correntes políticas, liberais e conservadores. Os chamados farinhas do mesmo saco. Partido Liberal e Partido Conservador. As duas agremiações político-partidárias que predominaram durante o longo segundo reinado, reinado de Dom Pedro II. Perfeito, meus amigos? No começo do segundo reinado, ocorreram algumas revoltas no Brasil ainda. O Estado ainda estava, de certa forma, caracterizado por uma certa instabilidade. Lá no Sul, continuava ocorrendo a Revolução Farroupilha, que só chegou ao final em 1845. Em Minas Gerais e São Paulo, ocorreram revoltas liberais, que têm como fatores principais a aprovação da Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1841 e a reforma do Código do Processo Criminal de 1840. Duas medidas de cunho centralizador, que contrariavam os interesses dos progressistas, doravante chamados de liberais. Então, por essa razão, ocorrem esses movimentos contra o governo central, representado na figura do imperador Dom Pedro II. Esses movimentos foram debelados por Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso glorioso Duque de Caxias. Aconteceu ainda um outro movimento contrário a Dom Pedro II, foi em Pernambuco, a Revolução Praieira de 1848, uma rebelião de caráter liberal. A Revolução Praieira, que aconteceu em 1848, ela tinha grandes influências externas, aquele contexto histórico de ocorrência da chamada Primavera dos Povos. Eu vou até anotar aqui. Primavera dos Povos. Primavera dos Povos foi um conjunto de movimentos ocorridos em vários países europeus durante aí meados do século XIX, na França, na Península Itálica, na Confederação Germânica. São movimentos influenciados pelos ideais de nacionalismo, de liberalismo e de socialismo. Esse conjunto de manifestações sociais entrou para a história como Primavera dos Povos. Esse movimento acaba refletindo-se no Brasil com a Revolução Praieira de 1848, que era influenciada pelos ideais de nacionalismo e de liberalismo. Aqui, Primavera dos Povos. A sede dos praieiros, lá em Recife, era o jornal Diário Novo, localizado na Rua da Praia. Daí a denominação de Revolução Praieira. Os pernambucanos, integrantes desta rebelião, lançaram seu manifesto ao mundo, reivindicando voto livre e universal, liberdade de imprensa, garantia de trabalho, nacionalização do comércio, independência dos poderes e fim do poder moderador.
mas esse movimento foi contido pelas forças leais ao governo central. Foram enviadas, então, tropas que debelaram esse movimento. As tropas leais ao governo central de Dom Pedro II foram a Pernambuco e rechaçaram esta manifestação, esta rebelião, a Revolução Praieira de 1848, tendo como resultados a prisão dos líderes desse movimento, que posteriormente foram anistiados. Veja só, os integrantes da Revolução Praieira foram presos e condenados ao exílio. O exílio na ilha de Fernando de Noronha, o que, convenhamos, não é alguma coisa assim tão ruim, não é mesmo? Muito pelo contrário. Posteriormente, o imperador acabou anistiando esses condenados. Essa é a última grande rebelião ocorrida no Brasil durante o contexto do Segundo Reinado. Uma outra característica fundamental, um assunto prioritário que você deve estudar, é a questão do chamado parlamentarismo às avessas, que vigorou no Brasil, sobretudo a partir de 1847. Por que parlamentarismo às avessas? Porque era um modelo parlamentarista ao contrário, porque não era uma cópia fiel do modelo parlamentarista britânico, muito pelo contrário, porque aqui no Brasil tínhamos o legislativo subordinado ao executivo, ou seja, o parlamento não tinha vida própria, não tinha independência de poderes, porque o imperador era a peça central nas decisões, porque ele tinha o exclusivo exercício do poder moderador. Desta forma, através da utilização do poder moderador, o imperador estava acima das demais esferas de poder. Por isso, parlamentarismo às avessas, pois o imperador, através do exercício do poder moderador, ele escolhia o presidente do Conselho de Ministros, que corresponde ao cargo de primeiro-ministros. O primeiro-ministro, por sua vez, preside o Conselho de Ministros. O imperador nomeia o Senado vitalício, o imperador nomeia o Conselho de Estado, perfeito? Mas ele controla o presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o primeiro-ministro. Por essa razão, nós podemos dizer que, através da utilização do poder moderador, o imperador era a peça central nas decisões políticas. Ele poderia nomear ou destituir o presidente do Conselho de Ministros ao seu imperial prazer, vamos dizer assim. Por isso, nós temos ao longo do Segundo Reinado a alternância de liberais e conservadores chefiando o gabinete ministerial. Dom Pedro controlando a política nacional através do poder moderador. Daí, parlamentarismo às avessas. Vigorou ao longo do Segundo Reinado uma conciliação partidária, ou seja, um revezamento entre conservadores e liberais na presidência do Conselho de Ministros e na composição dos ministérios. Esta imagem que nós vimos anteriormente, que aqui está, do carrossel, ilustra bem essa fase da conciliação política que nós tivemos entre conservadores e liberais, que vão se revezar no parlamento brasileiro e também na presidência do Conselho de Ministros, mas tendo como peça central, olha quem é a figura central na política imperial brasileira, o imperador Dom Pedro II, porque tinha dois poderes,
além do poder executivo, ele também estava com o poder moderador. E o legislativo estava subordinado ao executivo. Então, aqui temos a conciliação. Dom Pedro, ele vai alternar conservadores e liberais, tanto no Conselho de Ministros, quanto na composição dos ministérios. E lembrando também que as eleições durante o segundo reinado no Brasil eram caracterizadas pelas constantes fraudes. Havia grande manipulação eleitoral no país. Em relação à política externa do segundo reinado, nós temos alguns fatos que são muito importantes, principalmente as turbulentas relações políticas na América do Sul. Por exemplo, as constantes disputas envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai. O assunto que norteava a agenda da política exterior, da diplomacia brasileira na América do Sul, dizia respeito ao controle da navegação do Rio da Prata. Porque o estuário da Prata, meus amigos, o estuário do Rio da Prata era a porta de entrada para as mercadorias europeias, sobretudo as inglesas, aqui na América do Sul. Por essa razão que Brasil, Argentina, Uruguai sempre desejaram manter o controle sobre a navegação através do Rio da Prata. E um outro aspecto importantíssimo é que a navegação através dos rios da Bacia Platina, sobretudo a navegação pelo Rio Paraguai, se constituía numa alternativa viável de acesso à isolada província de Mato Grosso. É por essa razão que o Império Brasileiro não envidou esforços em conseguir, junto à República do Paraguai, um acordo estabelecendo a livre navegação através do Rio Paraguai, porque era o acesso mais fácil para a isolada província de Mato Grosso. Esse acordo de navegação pelo Rio Paraguai, garantindo o acesso às terras mato-grossenses, foi alcançado no ano de 1856. Em 1856, foi franqueada a navegação através do Rio Paraguai, fundamental para o acesso a Mato Grosso. Entretanto, meus amigos, no ano de 1864, essa navegação foi fechada pelo então presidente paraguaio Francisco Solano Lopes. Esse fato acaba precipitando o início da Guerra do Paraguai, importante evento histórico do período imperial brasileiro. Mas a gente ainda fala sobre esse assunto daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos falar um pouquinho sobre aqui o que diz respeito ao controle da navegação no Rio da Prata, porque, como dissemos, era interessante para o transporte de mercadorias inglesas pela Bacia Platina. Outro aspecto importante é o conflito entre pecuaristas na fronteira Brasil e Uruguai. Havia conflito, a questão de roubo de gado, a questão de definição de fronteiras, era um aspecto muito importante, porque os estados da região da América do Sul, do continente sul-americano, tinham alguns litígios no que tange a fronteira. Questões de fronteira Brasil com Argentina, Brasil com Uruguai, Brasil com Paraguai. Haviam questões fronteiriças que eram herdadas lá do período colonial, que não haviam ainda uma resolução viável. Então isso foi se arrastando, gerou alguns problemas diplomáticos aqui ao longo do segundo reinado. Aqui está as áreas de conflito, como nós podemos ver no mapa, várias áreas, sobretudo as áreas de fronteira, aqui ó, fronteira
do Brasil com a Argentina, na área do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, aqui onde fica atualmente o Paraná. Todas essas áreas tinham conflitos, litígios fronteiriços entre o Brasil e os seus vizinhos territoriais. Isso, claro, eram problemas. Estavam na agenda do dia da política internacional brasileira durante o século XIX. O primeiro conflito importante na região foi do Brasil, que apoiou os colorados, uruguaios, contra a Argentina, aliada dos blancos uruguaios. Vamos contextualizar. O Uruguai surgiu em 1828, da antiga província cisplatina, tinha dois partidos políticos, os blancos e os colorados. Os blancos eram aliados políticos da Argentina e os colorados, por sua vez, eram aliados políticos do Brasil. Então, via de regra, para manter seus interesses político-partidários vigentes no Uruguai, o Brasil vai promover intervenções armadas neste país. Primeiro conflito, 1850 a 1851. Então você tem, de um lado, o Brasil apoiando os colorados, de outro lado, a Argentina apoiando os blancos. Segundo conflito na região envolve o Brasil apoiando as províncias de Entre Rios e Corrientes contra a Argentina. A Argentina, vamos lá, outro contexto importante. A Argentina estava consolidando o seu processo de unificação. Quem estava liderando o processo era, evidentemente, Buenos Aires. Buenos Aires estava liderando esse processo. Entretanto, ela tinha opositoras ao seu predomínio, à sua hegemonia política. As inimigas políticas de Buenos Aires eram as províncias rebeldes de Entre Rios e Corrientes. O Brasil, no sentido de enfraquecer politicamente a Argentina, vai apoiar estas províncias rebeldes. Perfeito? Em 1852. Por que isso? Porque, evidentemente, o Brasil, ao longo do século XIX, ele vai se esforçar para ser a principal potência regional na América do Sul. Era interesse do Brasil, por exemplo, impedir que a Argentina se unisse com o Uruguai e formasse o que foi o antigo vice-reino do Prata. O Brasil queria necessariamente manter um predomínio político nessa região. Por essa razão temos essa interferência, 1852. E o terceiro conflito, que é importantíssimo, que é justamente um antecedente importantíssimo que gerou a Guerra da Tríplice Aliança, foi do Brasil, aliado da Argentina, contra os blancos uruguaios que estavam com uma aliança política com o governo paraguaio de Francisco Solano López. Brasil com a Argentina contra os blancos uruguaios que eram aliados políticos de Solano López. Isso leva a uma intervenção militar brasileira na região. O Brasil derruba o governo branco e coloca no lugar o governo colorado, aliado político do Brasil. Isso faz com que o presidente paraguaio, Solano López, em represália a essa intervenção militar, fechasse a navegação pelo rio Paraguai, que você sabe era a forma mais eficaz
a forma mais eficiente de se atingir a província de Mato Grosso. Então, quando Solano Lopes fechou a navegação pelo Rio Paraguai, isso acaba gerando mais tarde a Guerra do Paraguai, que é o mais importante conflito armado travado na história da América do Sul. É a segunda mais importante guerra da América. Só fica atrás da Guerra Civil, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. A Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, foi mais relevante conflito bélico da história da América do Sul e envolveu diretamente 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. Aqui neste quadro, meus amigos, nós temos um espectro das guerras platinas. Foram várias guerras platinas. Nós temos aqui a Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828, que opôs Brasil contra Argentina e Uruguai, que acabou culminando com a independência da província cisplatina e o surgimento da República Oriental do Uruguai. Posteriormente, temos a guerra contra Oribe, do Uruguai, 1850 a 1851. Brasil com os colorados contra a Argentina com os blancos. Posteriormente, 1852, a guerra contra Rosas, na Argentina. Brasil contra a Argentina. Mais para frente, guerra contra Aguirre, 1864, 1865, que é um antecedente da Guerra do Paraguai. Brasil, com apoio da Argentina e dos colorados uruguaios, destitui do poder os blancos. Sai Aguirre, entra Venâncio Flores, que era um político aliado dos interesses brasileiros no Uruguai. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, temos a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, travada entre 1864 e 1870. Temos de um lado a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina, Uruguai, e de outro lado a República do Paraguai. Esta é uma explicação, é uma ilustração do imperialismo brasileiro na região do Prata. Mas vamos falar especificamente aqui da Guerra do Paraguai. Vamos apresentar inicialmente alguns antecedentes históricos importantes. O Paraguai tornou-se independente da Espanha em 1811. Portanto, 11 anos antes da independência do Brasil, o Paraguai já era uma república independente, que adotou uma política extremamente protecionista, sobretudo nos governos de Carlos Francia, Carlos Lopes e Solano Lopes. Solano Lopes, a propósito, era filho de Carlos Lopes. Então, no governo de Solano Lopes, o Paraguai coloca em ação o seu projeto de construção do Paraguai Maior. Nós temos várias explicações históricas para a Guerra do Paraguai. Temos várias vertentes historiográficas para apresentar os fatores que geraram este violento conflito armado na América do Sul. Temos uma corrente marxista que aponta como fatores da guerra o imperialismo inglês na região, que queria esmagar a economia paraguaia, que via no Paraguai um mau exemplo a ser seguido por seus vizinhos, na medida em que o Paraguai era um país que estava desenvolvendo-se, que não tinha dívida externa e todo aquele blá blá blá.
Entretanto, temos um revisionismo historiográfico que aponta que os reais fatores que levaram à Guerra do Paraguai são conflitos regionais, conflitos em relação à definição de fronteiras, em relação a uma predominância política regional, e que a intervenção inglesa seria um fator secundário. Então existem várias discussões historiográficas sobre o tema. Tem uma análise mais marxista, que coloca a Inglaterra como mentora intelectual da guerra, ou seja, que a Inglaterra teria fomentado Brasil, Argentina, Uruguai a destruírem o Paraguai e sua economia. Mas temos uma visão historiográfica mais recente que aponta fatores regionais como os grandes propulsores dessa guerra. Então você tem que ficar atento sobre esse aspecto. Bem, nós temos então a Tríplice Aliança, que foi formada em 1º de maio de 1865, reunindo Brasil, Argentina e Uruguai, financiados pelo capital inglês, contra o Paraguai. Perfeito, então, meus amigos? Então, a Guerra do Paraguai foi um importante conflito armado aqui na América do Sul, que envolveu diretamente esses 4 países. No início da guerra, o Paraguai consegue uma ofensiva e invade territórios da província de Mato Grosso. Cai sob as mãos dos paraguaios. E também os paraguaios atacam o Rio Grande do Sul e chegam também a invadir o território da Argentina para poder atacar a província do Rio Grande do Sul. Como o Brasil não tinha um exército extremamente organizado e bem treinado nessa época, o que aconteceu? A participação brasileira na Guerra do Paraguai está ligada aos chamados voluntários da pátria. O que seriam os voluntários da pátria? Seriam, hipoteticamente, aqueles brasileiros imbuídos de um grande sentimento nacionalista, de amor ao solo pátrio, que, de forma voluntária, se alistariam para defender com seu suor e seu sangue o Brasil. Na verdade, não é bem assim. Os voluntários da pátria eram recrutados obrigatoriamente durante a ocorrência da Guerra do Paraguai. E muitas vezes, os filhos das elites brasileiras não iriam para a guerra. Em seus lugares iriam seus escravos. Grande contingente das fileiras do exército brasileiro tinham elementos negros, com a promessa da liberdade, a cidadania, em troca da participação na guerra, a liberdade. Perfeito? O expressivo contingente de escravos nas fileiras do exército brasileiro. A maior parte dos soldados brasileiros que participou mais diretamente da Guerra do Paraguai era composta por elementos negros, escravos e libertos. Entretanto, quando eles retornavam da Guerra do Paraguai, eles viam a negação do direito de cidadania aos seus familiares, como esta charge mostra. Ao retorno do soldado que lutou bravamente nos campos de batalha da Guerra do Paraguai, que ao retornar ao Brasil, se deparava com a cena da mãe sendo açoitada. Ou seja, o direito de liberdade não era estendido aos familiares dos cativos que haviam participado da Guerra do Paraguai. Bom, entre as consequências importantes da Guerra do Paraguai, nós tivemos a completa destruição do Paraguai
e de sua economia. Tivemos ainda as grandes dívidas dos países da Tríplice Aliança, sobretudo o Brasil, em relação à Inglaterra. Uma outra consequência importante da Guerra do Paraguai foi o fortalecimento do Exército Brasileiro. A Guerra do Paraguai se constituiu numa verdadeira prova de fogo para o Exército Brasileiro, que se consolidou e se fortaleceu. E passou, inclusive, a abraçar duas causas muito importantes. A causa abolicionista. Por que o Exército vai se posicionar a favor da abolição da escravatura no Brasil? Porque boa parte dos soldados dos campos de batalha eram negros. Então, o Exército Brasileiro, por uma questão até mesmo de recompensa a essa participação, passa a defender o ideal do abolicionismo. E outra causa defendida pelo Exército, a partir de então, é a causa republicana. Beleza, então, meus amigos? Então, nós temos várias representações que apresentam a Guerra do Paraguai. Uma forma de mostrar a Guerra do Paraguai é o heroísmo brasileiro. O romantismo, a pintura romântica no Brasil, coloca a Guerra do Paraguai como um ato heróico dos bravos brasileiros que defenderam com a vida o solo pátrio, mostrando então uma visão heróica da guerra. Por exemplo, esta tela. O combate naval do Riachuelo, a tela do Vitor Meirelles. Mas temos essa outra tela, do pintor argentino Juan Manuel Blanes, a destruição causada pela guerra. Mostra uma jovem paraguaia e um cenário de desolação, de morte, destruição. São formas diferentes de se encarar o mesmo evento histórico. Veja bem, o Brasil tem como consequências da Guerra do Paraguai uma dívida de cerca de 45 milhões de libras para com os bancos ingleses e uma elevação da inflação. São 100 mil mortos aproximadamente. A Argentina consegue lucros de indústrias e fazendeiros com a venda de armas e alimentos para o exército. 18 mil mortos. O Uruguai manteve-se sob a influência de Brasil e Argentina, 700 mortos apenas. E o Paraguai, 140 mil quilômetros de terras perdidas, pagamento de indenizações aos vencedores. Então, o Paraguai perde territórios para a Argentina e para o Brasil e é obrigado a pagar pesadas indenizações. Cerca de 600 mil mortos. Esses números aí, pessoal, não são exatos, né? São projeções. Alguns acreditam que estes números estão supervalorizados. Perfeito? Então não há um critério, um número exato de vítimas da Guerra do Paraguai. Alguns acabam colocando esses números que são superlativos. Beleza? Ok, então. Uma outra questão importante no que diz respeito à política externa imperial brasileira foi a questão Christie, que acabou culminando com o rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Argentina. Os fatores básicos que levaram a este rompimento das relações Brasil e Inglaterra, olha só, questão Christie foi o rompimento das relações diplomáticas Brasil-Inglaterra, beleza? Os fatores que teriam levado a esse atrito diplomático são, primeiro, o saque da carga de um navio inglês no Rio Grande do Sul, o navio Príncipe de Gales, que acabou sendo saqueado, né? O navio, ele acabou sendo saqueado
no litoral do Rio Grande do Sul. Esse navio, na verdade, ficou encalhado, vamos dizer a verdade. Depois a população acabou entrando e saqueando a carga desse navio. O embaixador inglês, camarada chamado William Christie, exigiu que o Brasil pagasse uma indenização por aquele saque. E o outro fator que acaba azedando as relações Brasil-Inglaterra foi a prisão de 2 marinheiros ingleses no Rio de Janeiro, na zona portuária do Rio de Janeiro. Esses ingleses estariam promovendo arruaças no centro da cidade, e aí o que aconteceu? Veio a polícia e levou-os para maiores averiguações. Quando chegou na delegacia, que se analisaram os documentos, perceberam que se tratava de 2 cidadãos ingleses. E os ingleses tinham o direito de extraterritorialidade. Ou seja, os ingleses tinham imunidade no Brasil. Então gerou mais um problema para a diplomacia do país resolver. O embaixador inglês William Christie exigiu indenização e um pedido formal de desculpas por parte do governo brasileiro. E a Marinha Inglesa prendeu 5 navios brasileiros que estavam no porto do Rio de Janeiro. Ou seja, a soberania brasileira foi desrespeitada nesse momento. Gerou-se esse conflito diplomático Brasil-Inglaterra, que é a questão Christie. Para se resolver esta pendência, foi solicitado um arbitramento internacional. Foi o rei Leopoldo I da Bélgica que foi o árbitro dessa questão diplomática entre o Brasil e a Inglaterra. O Brasil previamente pagou uma indenização à Inglaterra e aí o rei da Bélgica acabou dando ganho de causa para o Brasil. Consequência direta disso foi o reatamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra. E olha o contexto histórico. 1865, quando começava a pegar fogo a Guerra do Paraguai. Você sabe que nesse conflito, o Paraguai, aliás, o Brasil recebeu o financiamento da Inglaterra. Perfeito, meus amigos? Então, essas são as principais características políticas do segundo reinado no Brasil. A centralização política, o parlamentarismo às avessas, a conciliação dos 2 principais partidos do Império, o conservador e o liberal. E no que tange à política externa brasileira, nós tivemos o quê? Nós tivemos intervenções no Uruguai, na Argentina, mas o principal episódio foi, indubitavelmente, a Guerra do Paraguai. E teve também a questão Christie, as pendências diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. São assuntos muito recorrentes no Enem, já apareceram muitas vezes e pode aparecer novamente. Mas para isso você tem que ficar atento, estudar esse assunto, procurar resolver as questões que você com certeza vai gabaritar no dia da prova. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais! E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.